Hoje a gente vai mergulhar no universo de Transformers 2, Revenge of the Fallen, ou como a gente gosta de chamar aqui, a próxima geração de ação, robôs gigantes e caos total. Antes de começar, vale lembrar que eu já expliquei Transformers 1 no canal, então se você ainda não viu, dá uma olhada no link da descrição porque ele vai te ajudar a entender melhor algumas conexões aqui. Logo de cara, a gente percebe como o filme já chega com tudo. Estamos 2 anos depois dos eventos do primeiro filme e os Autobots e a equipe militar agora trabalham juntos em uma missão super classificada. É aquele tipo de situação que faz a gente pensar: uau, os humanos finalmente aprenderam a importância de ter robôs gigantes ajudando no dia a dia? Mas claro, isso não é só uma história de amizade entre humanos e robôs. É também sobre estratégia, perigo e, claro, muita destruição. O líder dos Autobots, Optimus Prime, continua sendo aquele personagem que passa segurança. Você percebe que mesmo quando as coisas estão caóticas, ele mantém a calma e pensa no bem maior. E isso me chamou a atenção, porque no meio de tanta ação e explosão, o filme ainda consegue dar aquele peso emocional aos personagens robóticos. É uma coisa que eu gosto muito em Transformers. Eles não são apenas máquinas de matar, eles têm personalidade, sentimentos e um senso de honra que quase chega a ser humano. Logo no início, o filme nos apresenta a nova equipe militar trabalhando lado a lado com os Autobots. Essa interação entre tecnologia alienígena e estratégia humana é fascinante. Dá para ver que o diretor Michael Bay queria que a gente sentisse a tensão, mas também o respeito que existe entre esses personagens. Eles têm uma missão clara: localizar e eliminar qualquer Decepticon defeituoso que esteja ameaçando a Terra. E isso cria um clima de caça ao inimigo invisível, que é muito mais envolvente do que simplesmente mostrar batalhas aleatórias. Um dos pontos que me fez ficar grudado na tela foi como o filme introduz novos Autobots, não só como figurantes, mas com funções claras dentro da história. Isso é algo que eu realmente admiro. Cada personagem mecânico tem seu papel, sua habilidade única e até mesmo seu charme. Bumblebee, por exemplo, continua sendo aquele personagem que rouba a cena com sua personalidade cativante e lealdade inabalável. Você não consegue não se importar com ele, sabe? Ele é aquele tipo de personagem que te faz sorrir mesmo quando o filme está prestes a explodir algum prédio. Enquanto isso, o protagonista humano, Sam, está lidando com a vida de um estudante universitário comum, e é aí que o filme acerta em cheio. O contraste entre a vida normal de Sam e o caos absoluto que os Autobots enfrentam cria momentos de alívio cômico, mas também nos faz lembrar que ele ainda é só um humano no meio de forças que ele mal consegue compreender. Isso é algo que, honestamente, me fez lembrar de como nós, espectadores, nos conectamos com a história, porque mesmo em meio a robôs gigantes, a narrativa nunca perde o toque humano. Outra coisa interessante nesta primeira parte é como o filme começa a plantar sementes para o grande conflito. Há pequenas pistas e elementos misteriosos, como símbolos alienígenas, fragmentos de tecnologia antiga e menções a forças ocultas que ameaçam a Terra. Mesmo que você não perceba de primeira, esses detalhes criam aquela sensação de que existe algo maior acontecendo, algo que vai além da luta entre Autobots e Decepticons. É como se o filme dissesse: olha, você acha que viu tudo, mas prepare-se para o que vem a seguir. Falando em detalhes, não dá para ignorar a cinematografia. Michael Bay continua seu estilo característico de planos amplos, explosões e movimentos de câmera que te jogam diretamente na ação. Mas o que eu achei mais legal é que ele não exagera só no visual. Cada cena de ação tem propósito. Por exemplo, quando os Autobots enfrentam os primeiros Decepticons defeituosos, você sente tensão, perigo real, e não é apenas espetáculo visual. Esse equilíbrio entre ação e narrativa é algo que eu acho essencial para filmes de blockbuster, e Transformers 2 consegue fazer isso muito bem. E claro, não podemos esquecer da trilha sonora. A música aqui faz toda a diferença. Ela intensifica cada momento, desde as cenas mais dramáticas até as lutas mais caóticas. É aquela sensação que te mantém grudado na tela, que faz seu coração acelerar junto com os robôs. Para mim, isso é uma prova de como o filme consegue envolver o espectador em vários níveis: emoção, ação e narrativa ao mesmo tempo.
Resumindo essa primeira parte do filme, ela funciona como um preparo de terreno. A gente entende quem são os personagens, qual é a missão e quais são as forças que estão em jogo. Mas, ao mesmo tempo, Michael Bay consegue te deixar curioso sobre os mistérios que vão se desenrolar mais adiante. Você sente que o filme tem camadas, que não é só sobre explosões e lutas de robôs, mas também sobre lealdade, coragem e sacrifício. E isso vai se tornando ainda mais evidente conforme avançamos. Então, se você está assistindo com atenção, vai perceber que a primeira parte de Revenge of the Fallen consegue equilibrar muito bem ação, humor e desenvolvimento de personagens. É aquela parte que te prende sem você perceber e que prepara o terreno para os grandes confrontos que virão. E acredite, eles vão ser gigantes, caóticos e absolutamente inesquecíveis. Quando entramos na segunda parte do filme, você começa a perceber que Michael Bay não está mais apenas nos apresentando os personagens ou o cenário. Agora, ele quer que você sinta o peso da guerra entre Autobots e Decepticons de forma muito mais direta. Logo de cara, somos jogados em cenas de ação que misturam estratégia militar e habilidades mecânicas super avançadas, e é exatamente aí que a magia do filme acontece. Você percebe que os robôs não são apenas máquinas, mas guerreiros com personalidade, inteligência e até mesmo aquela esperteza que faz a gente torcer por eles. O destaque dessa parte é como os novos Autobots são introduzidos. Eles não são apenas figurantes bonitos que aparecem em 3D. Cada um tem habilidades específicas que vão se provar cruciais nas batalhas. Por exemplo, há aqueles que conseguem se camuflar, outros que são especialistas em ataques de longa distância, e até mesmo alguns que são quase tanques ambulantes, prontos para se sacrificar para proteger os humanos. Essa diversidade dá ao filme uma sensação de estratégia real, como se você estivesse assistindo a uma guerra em miniatura acontecendo na Terra. Enquanto isso, os Decepticons começam a mostrar sua força e inteligência de forma mais evidente. Eles não são apenas vilões que aparecem para lutar. Eles têm um objetivo claro, e você sente que há algo muito maior por trás das ações deles. Já dá para perceber que o grande vilão, Fallen, está manipulando as peças do tabuleiro de forma muito inteligente, usando os Decepticons como instrumentos de uma vingança que envolve história, poder e destruição em escala global. E isso cria aquele clima de suspense que mantém você grudado na tela. Uma cena que realmente me marcou nessa parte é quando os Autobots e a equipe militar enfrentam os primeiros Decepticons defeituosos em ação direta. Não é só explosão e barulho, há tensão, erros, estratégias que dão certo e outras que quase custam caro. Você sente o perigo real. E o legal é que, mesmo em meio ao caos, os personagens humanos, principalmente Sam, continuam sendo essenciais. Ele não tem superpoderes, mas sua coragem e sua ligação com os Autobots mostram que inteligência, intuição e empatia ainda importam no meio desse conflito de titãs mecânicos. Além disso, o filme começa a explorar os fragmentos de tecnologia antiga que têm relação direta com os Primes e a história secreta dos Transformers na Terra. Esses detalhes são fascinantes porque mostram que o filme não é só ação vazia. Existe uma mitologia interna que é construída cuidadosamente e que se conecta com a primeira parte do filme de forma profunda. Cada símbolo alienígena, cada pedaço de tecnologia é um fio que vai nos levar a revelações maiores lá na frente. É quase como um quebra-cabeça que você vai montando enquanto a ação acontece. E eu adoro essa sensação de estar descobrindo algo junto com os personagens. Um dos elementos mais emocionantes dessa parte é a relação entre Sam e Bumblebee. Mesmo com todas as explosões e ameaças ao redor, o vínculo entre humano e robô continua sendo o coração emocional da história. Você percebe que sem essa conexão, o filme perderia uma grande parte de sua humanidade. Bumblebee não é apenas um robô de combate, ele é aquele personagem que representa lealdade, coragem e amizade verdadeira. E pessoalmente, eu sempre acho incrível como o filme consegue fazer a gente se importar com uma máquina gigante em meio a tanta destruição.
Outro ponto que me chamou a atenção é como a tensão entre humanos e robôs começa a se intensificar. A presença dos militares dá ao filme uma sensação de realismo que muitas vezes falta em blockbusters desse nível. Não é só robôs gigantes lutando no meio de cidades. Há planejamento, comando, falhas humanas e, claro, sacrifícios. Essa mistura de ação exagerada com elementos de estratégia militar é o que dá profundidade ao filme. Você sente que existe um preço real sendo pago durante cada batalha, e é nessa parte que Michael Bay começa a plantar o terreno para os grandes conflitos que vão acontecer depois. Ele insere pequenas pistas sobre os planos de Fallen, sobre os fragmentos que precisam ser protegidos e sobre os segredos que ainda não foram revelados. Você percebe que tudo está conectado. Cada explosão, cada luta, cada movimento dos personagens tem significado. Não é apenas espetáculo visual, é narrativa. Além disso, o filme explora melhor a escala das batalhas. Enquanto na primeira parte ainda tínhamos confrontos relativamente contidos, aqui já vemos os Autobots enfrentando múltiplos Decepticons ao mesmo tempo, com cidades sendo transformadas em verdadeiros campos de batalha. É impressionante como o filme consegue equilibrar caos total com clareza visual, permitindo que você acompanhe cada ação sem se perder. E eu confesso que, mesmo sabendo que é exagerado, não dá para não sentir a adrenalina subindo junto com cada explosão. E para completar, os momentos de humor começam a aparecer de forma natural. Entre uma luta e outra, Sam, os militares e até alguns Autobots têm interações que quebram a tensão e nos lembram que, por mais que a situação seja extrema, ainda existem conexões humanas que importam. Esse equilíbrio é o que torna o filme mais humano, mesmo sendo sobre robôs gigantes destruindo cidades. Resumindo essa segunda parte, é quando o filme realmente começa a mostrar sua força. Os Autobots ganham destaque, os Decepticons ficam mais ameaçadores, os humanos continuam essenciais e os elementos mitológicos começam a se revelar de forma mais intensa. É aqui que você percebe que Revenge of the Fallen não é apenas um show de efeitos especiais, mas uma história que mistura ação, emoção, suspense e até um pouco de mistério arqueológico, tudo ao mesmo tempo. Na terceira parte do filme é quando a tensão realmente começa a explodir, literalmente. A sensação que eu tenho enquanto assisto é de que Michael Bay queria que a gente sentisse que o mundo inteiro está à beira do caos. A sequência inicial mostra batalhas urbanas, onde os Autobots e os militares tentam conter os Decepticons, que começam a agir de forma muito mais organizada e perigosa. É aqui que você percebe o quanto Fallen é um vilão estratégico, diferente de muitos outros que aparecem só para destruir. Ele está controlando tudo de forma calculada, e cada movimento dos Autobots é desafiado. Um dos momentos mais legais dessa parte é a introdução de novos Decepticons. Cada um tem habilidades específicas, e o filme faz questão de mostrar que não são apenas robôs feios. Eles têm táticas de guerra, inteligência própria e, muitas vezes, um senso de maldade que é quase palpável. Quando vemos esses robôs entrando em ação, você sente que a ameaça é real, e não apenas um obstáculo para os heróis superarem com explosões genéricas. Alguns deles são incrivelmente criativos em suas transformações, e a animação dos movimentos dá uma sensação de peso e presença que faz a diferença. Enquanto isso, Sam continua sendo o elo humano crucial da história. O que me impressiona é que, mesmo cercado por robôs gigantes e tecnologia alienígena, ele continua tomando decisões que têm impacto real. Não é só sorte. Ele age com instinto, coragem e empatia. E essa conexão entre humano e máquina é o que mantém a narrativa interessante e emocionalmente envolvente. Sem Sam, os Autobots seriam máquinas frias de batalha. Com ele, eles ganham humanidade. É algo que, na minha opinião, diferencia Revenge of the Fallen de outros filmes de ação. Há sempre uma razão emocional por trás das lutas e explosões. Essa parte também começa a aprofundar mais a mitologia dos Transformers. Fallen não está apenas atrás de destruição. Ele quer um tipo de energia antiga que está escondida na Terra, ligada aos Primes. E aqui vemos como Michael Bay começa a explorar esse lado arqueológico e histórico da história. Símbolos antigos, referências a civilizações passadas e fragmentos tecnológicos que carregam poder quase divino.
É fascinante perceber como esses elementos se conectam com o enredo principal e dão uma sensação de escala épica à narrativa. Você sente que não é apenas mais uma batalha de robôs, é uma guerra que pode mudar o destino do planeta. Outro ponto que me chamou a atenção nessa parte é a interação entre os Autobots. Optimus Prime continua sendo o líder carismático e determinado, mas o filme mostra que ele não é invencível. Ele enfrenta desafios, precisa tomar decisões rápidas e, em alguns momentos, sofre consequências reais de suas escolhas. Isso dá profundidade ao personagem e nos faz torcer ainda mais por ele. Além disso, os Autobots secundários começam a ganhar pequenas cenas de destaque, mostrando que cada um tem sua função e importância. Não é apenas um coletivo sem rosto. Cada robô tem personalidade, e isso faz toda a diferença. E claro, não podemos deixar de falar sobre a ação. Nesta parte, as cenas urbanas são alucinantes. Carros destruídos, prédios sendo devastados e explosões coreografadas com precisão quase artística. Mas o que realmente impressiona é como o filme consegue equilibrar essa destruição com narrativa e clareza visual. Em muitos filmes de ação, você acaba se perdendo no caos. Aqui, mesmo nas sequências mais intensas, você consegue acompanhar o que está acontecendo, entender quem está lutando com quem e sentir a tensão crescente. É pura adrenalina, mas sem perder o fio da história. Também há momentos de humor que aparecem de forma natural e ajudam a aliviar a tensão. Sam e Bumblebee continuam sendo uma dupla fantástica. Entre uma luta e outra, eles têm interações que são leves, engraçadas e até emocionantes. Esse equilíbrio entre tensão e humor é crucial para o filme, porque evita que a narrativa fique apenas no caos visual. Você ri, se assusta, torce pelos personagens e ainda sente a grandiosidade da batalha. Nesta parte, os Decepticons começam a se aproximar do que será o clímax da história. Eles têm objetivos claros, começam a manipular humanos e tecnologias, e a ameaça de Fallen se torna mais palpável. Você percebe que a história não é só sobre vencer lutas, é sobre impedir que um poder inimaginável caia nas mãos erradas. E é nesse ponto que o filme começa a combinar ação com suspense e mistério, deixando o espectador curioso sobre como tudo vai se desenrolar. Por fim, essa terceira parte mostra que Revenge of the Fallen é muito mais do que efeitos especiais. É um filme que consegue equilibrar ação, emoção, humor e uma mitologia interna complexa. As batalhas urbanas, as interações humanas e robóticas e a construção do vilão Fallen criam uma sensação de urgência e perigo que mantém você vidrado na tela. Você sente que cada explosão, cada estratégia e cada decisão importa. Na quarta parte do filme, a história realmente começa a ganhar profundidade emocional, enquanto a ação continua a acelerar. É aqui que percebemos que Michael Bay não está apenas interessado em explosões e batalhas grandiosas. Ele também quer nos fazer sentir a tensão e a urgência que os personagens estão enfrentando. O ponto principal desta parte é mostrar como os Decepticons começam a manipular eventos no mundo humano, enquanto os Autobots e Sam tentam antecipar os movimentos deles. Isso cria uma sensação de perseguição constante, e você sente como se estivesse no meio da batalha, tentando acompanhar cada detalhe. Um aspecto que me chamou a atenção é como o filme mostra a vulnerabilidade dos Autobots. Optimus Prime, que até agora é visto quase como invencível, começa a enfrentar situações em que cada decisão pode ter consequências sérias. Ele precisa avaliar riscos, proteger Sam e os outros Autobots e ainda tentar impedir Fallen. Essa dualidade entre força e vulnerabilidade torna Optimus mais humano aos nossos olhos, mesmo sendo um robô gigante. É algo que poucos filmes conseguem fazer com personagens que, à primeira vista, parecem apenas máquinas de combate. Nesta parte, também começamos a ver mais interações entre Sam e Bumblebee, e isso é essencial. Bumblebee se torna mais do que apenas um carro que se transforma. Ele se torna quase um amigo íntimo e um protetor de Sam. As cenas em que eles interagem entre batalhas são divertidas, mas também carregadas de emoção. É interessante perceber como a amizade entre humano e máquina serve como um contraponto à ameaça fria e calculista dos Decepticons. Essas interações ajudam a equilibrar a narrativa, dando ao espectador momentos de respiro em meio à tensão constante.
Outro ponto crucial desta parte é a expansão da mitologia dos Transformers. Fallen começa a revelar parte de seu plano. Ele quer uma antiga fonte de energia, ligada aos Primes, que poderia dar a ele um poder inimaginável. É fascinante como o filme conecta essas ideias com símbolos antigos, referências históricas e até lendas, criando uma sensação de escala épica. Não é apenas uma luta pelo presente, mas uma batalha que toca o passado da Terra e sua história secreta. Esse detalhe dá profundidade à narrativa, transformando o filme de uma simples aventura de ação em algo quase mitológico. As sequências de ação continuam impressionantes nesta parte. Michael Bay mantém seu estilo característico de câmera dinâmica, cortes rápidos e explosões espetaculares, mas, ao mesmo tempo, consegue preservar a clareza do que está acontecendo. É fácil se perder em filmes de ação com tantos elementos na tela, mas aqui, cada movimento de robô, cada ataque e defesa é inteligível, o que aumenta a imersão. É como se você estivesse dentro do filme, torcendo pelos personagens e sentindo o perigo em cada segundo. A introdução de novos Decepticons também é marcante. Cada um tem habilidades únicas, que não são apenas visuais, mas estratégicas. Alguns deles são especialistas em combate direto, enquanto outros usam manipulação e tecnologia avançada para desestabilizar os Autobots e os humanos. Isso mostra que Fallen não está apenas acumulando força bruta. Ele está pensando, planejando e criando desafios complexos para os heróis. Essa inteligência dos vilões faz toda a diferença e eleva o nível do filme. Além disso, começamos a ver consequências reais das batalhas. Prédios são destruídos, cidades são ameaçadas e a sensação de risco é constante. Michael Bay não economiza em escopo e você sente a escala da destruição. Mas ainda assim, há momentos em que a humanidade se destaca. Sam e os outros personagens humanos precisam lidar com medo, perdas e decisões morais difíceis, o que cria uma camada emocional que muitos filmes de ação não conseguem atingir. Também há um desenvolvimento interessante no relacionamento entre os humanos secundários e os Autobots. Personagens como Lennox e o time militar passam a ter mais importância, mostrando que a luta não é apenas individual, é coletiva. Eles trazem estratégia, conhecimento militar e coragem, mas também sofrem perdas, o que reforça a ideia de que o mundo humano está profundamente envolvido nessa guerra alienígena. Essa integração entre humanos e Autobots é um dos pontos que torna a narrativa mais rica e envolvente. Por fim, essa parte do filme prepara o terreno para o clímax. Fallen está quase atingindo seus objetivos. Os Autobots estão ficando sem tempo, e Sam se torna cada vez mais central na história. É uma mistura de adrenalina, emoção e expectativa, que mantém o espectador completamente preso à tela. Você sente que tudo está se encaminhando para algo grandioso, e cada cena é carregada de tensão e significado. Na sexta parte do filme, a tensão realmente atinge outro nível. Até aqui, vimos os Autobots se esforçando para proteger Sam e impedir os Decepticons de alcançar seus objetivos. Mas agora o plano de Fallen começa a se tornar mais claro e assustador. É fascinante como Michael Bay consegue equilibrar essa mistura de ação exagerada e desenvolvimento da história. Não é só explosão atrás de explosão. Há estratégia, emoção e até um toque de tragédia. Você começa a sentir que a luta não é apenas física, mas também mental e moral. O que chama a atenção aqui é como o filme mostra as consequências das ações dos personagens. Não é como aqueles filmes de ação em que tudo se resolve magicamente. Cada batalha deixa marcas, destrói cenários, e personagens humanos e Autobots sofrem. Você percebe que a vitória não vem fácil. Essa sensação de risco constante faz o público se importar ainda mais com cada decisão, cada ataque e cada movimento estratégico. É quase impossível não se envolver emocionalmente. Nesta parte, vemos Sam assumindo um papel cada vez mais ativo. Ele não é apenas um espectador ou um simples detentor do fragmento do Matrix. Ele precisa tomar decisões, correr riscos e usar sua inteligência. É interessante observar como o filme humaniza Sam nesse ponto. Ele sente medo, dúvida e pressão, mas ainda assim encontra coragem para enfrentar os desafios. Isso cria uma conexão muito forte com o público. Você realmente sente o peso da responsabilidade que está nas mãos dele.
A ação continua intensa, mas há também momentos de pausa para reforçar a mitologia do filme. Vemos mais detalhes sobre Fallen e seu plano para energizar o Sun Harvester, a máquina capaz de destruir o Sol e devastar a Terra. A forma como o filme conecta símbolos antigos, como pirâmides e inscrições, com a narrativa dos Transformers é genial. Michael Bay não só quer entreter com lutas de robôs gigantes, mas também dá um toque de épico e quase místico à história. Esses elementos históricos deixam o filme mais interessante, porque você sente que está assistindo algo maior do que uma simples batalha entre alienígenas. Os Autobots também mostram sua inteligência estratégica nessa parte. Optimus Prime, Bumblebee, Ironhide e os outros começam a coordenar ataques, proteger Sam e planejar emboscadas contra os Decepticons. Não é só força bruta, há raciocínio, análise e até momentos de improvisação. Isso dá uma dimensão mais profunda à narrativa, mostrando que esses personagens não são apenas máquinas gigantes. Eles têm consciência, liderança e senso de dever. Outro ponto marcante nesta parte é a introdução de novas ameaças. Fallen envia uma série de Decepticons secundários para capturar Sam ou destruir obstáculos. Cada um desses inimigos tem habilidades únicas, o que força os Autobots a se adaptarem constantemente. Isso mantém a narrativa imprevisível, e você nunca sabe exatamente como os heróis vão sair de cada situação. É uma técnica de storytelling muito eficiente para manter o público tenso e engajado. Além disso, há momentos de humor e leveza que funcionam como respiro no meio de tanta tensão. Bumblebee, com suas interações silenciosas e expressivas, consegue aliviar a pressão em cenas intensas, enquanto ainda contribui para a ação. Esses momentos são pequenos, mas importantes. Eles ajudam a equilibrar o ritmo do filme e a humanizar os personagens. O filme também dá destaque para os personagens humanos secundários, como Lennox e o time militar. Eles começam a mostrar mais coragem e habilidades, e não apenas servem como coadjuvantes. Em muitas cenas de batalha, eles fazem a diferença, e o público percebe que a luta não é só dos Autobots, mas de uma colaboração entre humanos e robôs. Essa integração é uma das coisas que torna o universo Transformers tão rico. Por fim, nesta parte, vemos que Fallen está quase alcançando seu objetivo. Ele consegue energizar parcialmente o Sun Harvester e o perigo para a Terra se torna mais real do que nunca. A sensação de urgência é palpável. O filme consegue transmitir essa tensão de forma eficaz, fazendo você se perguntar: como os Autobots e Sam vão conseguir impedir a destruição iminente? Cada minuto é carregado de suspense, emoção e adrenalina. E você sente que está assistindo a algo realmente épico. Na sétima parte do filme, a tensão finalmente chega ao ponto máximo. Até aqui, vimos Fallen se aproximando de seus objetivos, os Decepticons causando caos e os Autobots tentando proteger Sam e impedir a destruição da Terra. Mas agora tudo fica mais intenso. Não é apenas uma questão de ação. O filme começa a explorar o verdadeiro peso da batalha e o que está em jogo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesta parte é como Michael Bay consegue equilibrar o espetáculo visual com a emoção dos personagens. Não é só explosão atrás de explosão, cada cena de luta tem consequências reais. Você sente que cada movimento importa, que cada erro pode custar caro. Isso faz com que o público se envolva emocionalmente de uma forma que poucos filmes de ação conseguem. A destruição é massiva, sim, mas não gratuita. Ela serve para construir tensão, mostrar riscos e reforçar a urgência da situação. Sam continua sendo o coração humano da história. Nesta parte, vemos como ele lida com a pressão de ser a chave para a sobrevivência da Terra. Ele não é apenas o garoto que se mete em encrenca. Ele se transforma em um personagem ativo, tomando decisões críticas e se sacrificando quando necessário. Essa humanização é essencial, porque nos permite sentir empatia por ele enquanto os robôs lutam em escalas quase mitológicas. É como se o filme dissesse: sim, os Autobots são poderosos, mas a coragem humana também faz a diferença. A estratégia dos Autobots também se destaca aqui. Optimus Prime lidera de forma impecável, coordenando ataques, protegendo Sam e antecipando os movimentos dos Decepticons. Não é força bruta o tempo todo. Há inteligência, análise e improvisação.
Essa abordagem dá profundidade à narrativa e nos faz perceber que os Autobots não são apenas máquinas gigantes, eles têm consciência, senso de dever e até ética. É incrível como Michael Bay consegue equilibrar ação explosiva com liderança, sacrifício e trabalho em equipe. Nesta parte, também começamos a ver Fallen mais próximo do seu objetivo final. Ele começa a energizar o Sun Harvester, e a ameaça para a Terra se torna concreta e iminente. O suspense é palpável, e a maneira como o filme constrói isso é brilhante. Cada cena nos lembra que o relógio está correndo e que a destruição é real. Você sente que não há tempo para hesitar, e isso cria uma adrenalina quase física enquanto assiste. Os Decepticons secundários também entram em cena com força total. Fallen envia novos inimigos, cada um com habilidades únicas, o que força os Autobots a se adaptarem constantemente. Isso mantém a narrativa imprevisível e o público sempre alerta. Nunca sabemos como cada batalha vai terminar, e essa incerteza é uma das forças do filme. Além disso, esses confrontos destacam o quanto a equipe de produção trabalhou nos efeitos visuais e na coreografia das lutas. Cada golpe, cada explosão é meticulosamente detalhado e impressionante. Humor e leveza aparecem nos momentos certos. Bumblebee continua sendo o alívio cômico, mas de forma estratégica. Suas interações silenciosas e expressivas quebram a tensão sem diminuir a seriedade do que está acontecendo. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há humanidade ou autobotidade e emoção. Esses momentos funcionam como uma pausa antes da próxima onda de ação intensa, mantendo o ritmo equilibrado e engajando o público. Também vemos mais do papel dos humanos, especialmente Lennox e seu time militar. Eles não são meros coadjuvantes, fazem a diferença em batalhas críticas, mostrando coragem, improvisação e lealdade. Essa colaboração entre humanos e Autobots é um dos pontos altos do filme, reforçando a ideia de que salvar o mundo é um esforço coletivo. Cada personagem contribui de maneira significativa, e isso aumenta a sensação de realismo dentro da fantasia épica. Por fim, nesta parte, o filme estabelece o cenário para o confronto final. Fallen está quase no controle total do Sun Harvester. Os Autobots e humanos estão se preparando para a batalha decisiva, e Sam se vê no centro de tudo, carregando a responsabilidade de salvar a Terra. A combinação de ação intensa, suspense e desenvolvimento emocional torna esta parte um dos momentos mais cativantes do filme. Você sente a gravidade da situação, e isso torna cada cena memorável. Na oitava parte do filme, finalmente chegamos ao clímax da história. A batalha épica contra Fallen começa de verdade. Até aqui, vimos a tensão crescer, os Decepticons causando estragos, e Sam carregando o peso de ser a chave para salvar a Terra. Agora tudo se transforma em ação total, adrenalina e emoção pura. É impossível não se envolver, porque Michael Bay consegue equilibrar explosões, drama e momentos de heroísmo humano e Autobot. O que me chamou a atenção imediatamente é como o filme constrói o suspense antes mesmo da luta começar. Não é uma transição brusca para a ação, há uma preparação cuidadosa. Os Autobots se posicionam estrategicamente. Lennox e os soldados humanos fazem o que podem para proteger a área e criar uma linha de defesa, e Sam se encontra dividido entre medo e coragem. Isso faz com que a batalha pareça muito mais real e urgente. Você sente o peso de cada decisão, cada movimento pode mudar o curso da guerra. Optimus Prime novamente se destaca como líder absoluto. Ele não apenas enfrenta Fallen com força, mas também planeja cuidadosamente cada ataque, protege Sam e motiva sua equipe. É impressionante ver como a personalidade e ética de Optimus se mantêm intactas mesmo em meio ao caos mais absoluto. Ele não é apenas um robô gigante, é um líder que carrega valores e responsabilidade, e isso dá profundidade emocional à luta. A entrada de Fallen em cena é simplesmente assustadora. Sua presença é colossal, ameaçadora e, ao mesmo tempo, inteligente. Ele não depende apenas de força bruta, usa estratégia, manipulação e intimidação para tentar dominar a situação. É nesse ponto que o filme realmente nos mostra o quão poderoso e perigoso ele é. Não é exagero, é uma ameaça genuína que coloca todos em risco. Isso cria tensão constante e mantém o público na ponta da cadeira.
Sam, por outro lado, enfrenta seu maior desafio até agora. Ele precisa superar o medo e agir de forma decisiva para ajudar a salvar o mundo. A tensão emocional é intensa. O filme consegue nos fazer sentir cada dúvida, cada hesitação dele e depois a coragem necessária para enfrentar uma situação quase impossível. É fascinante como o roteiro consegue equilibrar a ação massiva com momentos íntimos de emoção sem quebrar o ritmo da narrativa. Enquanto a batalha se desenrola, vemos uma coreografia impressionante entre os Autobots e Decepticons. Cada luta é única, cada inimigo representa um desafio diferente, e Michael Bay aproveita para mostrar criatividade visual. Não é apenas destruir prédios, embora isso aconteça, mas mostrar robôs gigantes usando suas habilidades de maneiras estratégicas e surpreendentes. Essa atenção ao detalhe transforma a luta em um espetáculo cinematográfico de tirar o fôlego. Bumblebee continua sendo um ponto alto, proporcionando leveza e humanidade em meio ao caos. Ele luta ferozmente, protege Sam e ainda consegue inserir momentos de humor que funcionam sem tirar a seriedade da batalha. É esse equilíbrio entre tensão, ação e momentos de leveza que faz o filme tão envolvente. Você se importa com cada personagem, seja humano ou Autobot, e isso torna as lutas mais impactantes emocionalmente. Um ponto que merece destaque é a coordenação entre humanos e Autobots. Lennox, Jensen e o resto da equipe militar mostram coragem e engenhosidade em momentos críticos, ajudando a equilibrar a balança e salvar aliados. Isso reforça a ideia de que a batalha não é apenas de máquinas. É uma colaboração, uma luta conjunta que depende da coragem humana e da inteligência estratégica dos Autobots. Ao longo da parte, vemos também Fallen começando a energizar o Sun Harvester. A ameaça se torna concreta e tangível, e o filme intensifica o ritmo com suspense crescente. Cada passo dos Autobots e de Sam em direção à máquina de destruição aumenta a tensão. Você sente que o tempo está contra eles e que qualquer erro pode ser fatal, o que transforma a ação em uma experiência quase palpável para o público. O clímax emocional da parte é Sam entendendo o verdadeiro significado de coragem e sacrifício. Ele percebe que não é apenas uma questão de força, mas de decisão e determinação. Cada movimento dele influencia a batalha de forma significativa, e isso nos conecta emocionalmente ao que está acontecendo. É um lembrete de que, mesmo em histórias de robôs gigantes, a humanidade ainda é o coração da narrativa. Por fim, a parte estabelece o palco para o confronto final absoluto. Fallen está prestes a alcançar seu objetivo. Os Autobots estão em posição, Sam está pronto para agir e a tensão atinge seu ápice. O filme consegue criar uma sensação de urgência e expectativa que nos faz ansiar pelo próximo momento. Você sabe que algo monumental está prestes a acontecer e é impossível desviar os olhos da tela. Na parte, entramos no momento que todos esperavam, o confronto final com Fallen. Até aqui, o filme construiu uma tensão incrível, misturando ação, emoção e suspense. E agora, cada cena tem peso real. Michael Bay consegue equilibrar a grandiosidade das lutas com a carga emocional de Sam e dos Autobots, tornando tudo mais do que apenas explosões e destruição. É uma batalha que realmente importa. O início desta parte é eletrizante. Fallen começa a ativar o Sun Harvester, e a ameaça de destruição total da Terra se torna concreta. A escala do perigo é enorme, e você sente que o mundo inteiro está em risco. Os Autobots estão espalhados, tentando atrasar os Decepticons e proteger Sam, que agora entende o papel crítico que desempenha. Aqui, o filme mistura tensão física e emocional. Não é apenas sobreviver, é impedir que algo inimaginavelmente catastrófico aconteça. Optimus Prime assume seu papel de líder de forma impressionante. Ele não se limita a lutar, planeja cada ataque, coordena sua equipe e protege Sam. É incrível perceber como o personagem transmite calma e confiança mesmo no caos absoluto. Cada movimento de Optimus é estratégico, e o filme usa isso para mostrar que, mesmo em meio à destruição, inteligência e liderança são tão poderosas quanto força bruta. Sam, por sua vez, finalmente abraça seu papel. Ele passa por um momento de autodescoberta. Percebe que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Esse arco emocional é fundamental, porque humaniza a batalha. Enquanto Autobots e Decepticons trocam golpes épicos,
Sam representa a ligação entre o humano e o mundo das máquinas. Ele é a chave que pode salvar ou condenar tudo. A luta visual é de tirar o fôlego. Fallen é colossal, rápido e cruel, enquanto Optimus e os outros Autobots precisam combinar força, inteligência e trabalho em equipe. Cada cena é cuidadosamente coreografada, mostrando movimentos complexos de robôs gigantes com efeitos visuais impressionantes. Não é apenas destruição. Cada impacto, cada golpe, cada explosão tem peso físico e emocional. É um verdadeiro espetáculo cinematográfico. Um momento marcante é quando Sam finalmente consegue colocar as peças do quebra-cabeça juntas. A localização do Sun Harvester, os símbolos que ele vinha estudando e a posição dos Autobots e Decepticons. Ele percebe que a vitória não depende apenas da força dos robôs, mas de estratégia e coragem humana. É nesse ponto que o filme brilha, ao combinar ação massiva com inteligência narrativa. Bumblebee continua sendo a alma da história nesta parte. Ele protege Sam, enfrenta Decepticons menores com rapidez e precisão e ainda consegue inserir momentos de leveza e conexão emocional. Esses momentos equilibram a tensão e tornam a narrativa mais rica, porque mesmo em um mundo cheio de guerra e destruição, a amizade e lealdade permanecem como forças poderosas. Fallen, por outro lado, revela todo o seu poder. Ele manipula a energia do Sol, voa com velocidade impressionante e usa técnicas devastadoras contra os Autobots. É a primeira vez que sentimos verdadeiramente o perigo de um inimigo que não é apenas físico, mas quase invencível em inteligência e força. Essa ameaça faz cada ação dos protagonistas parecer significativa e urgente, mantendo o espectador totalmente engajado. Enquanto a batalha se desenrola, Lennox e os soldados humanos desempenham um papel vital. Eles não são apenas coadjuvantes. Sua coragem e engenhosidade ajudam a equilibrar a luta. É uma lembrança de que, mesmo em um universo dominado por máquinas gigantes, o fator humano ainda é essencial. Cada soldado, cada decisão estratégica adiciona tensão e profundidade à história. O clímax desta parte se aproxima quando Sam consegue ativar o plano final. Com a orientação de Optimus Prime e dos Autobots, ele usa a inteligência, coragem e conhecimento dos símbolos antigos para enfrentar Fallen. A sensação de urgência e expectativa é incrível. Você sente cada segundo contar, e a tensão emocional é palpável. Por fim, a parte termina com os protagonistas preparando-se para o golpe final contra Fallen. Cada personagem está em posição, Sam agora confiante e determinado, os Autobots prontos para lutar até o fim, e Fallen mostrando toda sua ameaça. O cenário está montado para a batalha que decidirá o destino da Terra. O público está na beira da cadeira, sabendo que algo monumental está prestes a acontecer. Se você quiser, posso escrever Parte 10, onde acontece a batalha final definitiva entre Optimus Prime, Sam e Fallen, e vemos o destino da Terra ser decidido. Quer que eu continue com a Parte 10? O cenário é épico, o deserto do Egito, com pirâmides ao fundo, e o Sun Harvester prestes a ser ativado. A fotografia captura a magnitude da ameaça, mas também a sensação de urgência. Cada quadro parece pesar, cada sombra e cada luz são usadas para criar tensão visual. Você sente que o mundo inteiro está em risco e que cada decisão dos protagonistas pode salvar ou destruir tudo. Optimus Prime assume o centro da narrativa. Ele não é apenas força bruta, é inteligência, estratégia e liderança. Cada ataque de Fallen é respondido com precisão. Cada movimento dos Autobots é coordenado. É impressionante ver como Michael Bay consegue equilibrar cenas de combate gigantescas com clareza narrativa. Você entende exatamente quem está atacando quem e cada golpe importa. É ação de cinema no nível mais alto, mas também com alma. Sam desempenha o papel que vinha amadurecendo ao longo do filme.
Ele finalmente percebe que a chave não está só na força ou nos Autobots, mas no uso inteligente do conhecimento humano, dos símbolos e da história dos Prime. O momento em que Sam ativa o plano final é carregado de tensão. Você sente seu coração acelerar, porque ele é a ponte entre a humanidade e os seres poderosos que batalham ao seu redor. É coragem em sua forma mais pura. A batalha em si é monumental. Fallen usa todo o seu poder, manipulando energia solar e atacando com velocidade e força devastadoras. Optimus Prime, Bumblebee, Jetfire e os outros Autobots respondem com táticas precisas, bloqueios e contra-ataques. Cada golpe tem impacto visual e emocional. Não é só destruição, é estratégia e sacrifício. Fallen parece quase invencível, e é isso que torna a vitória dos heróis ainda mais gratificante. Bumblebee continua sendo um personagem emocionalmente central. Ele protege Sam, destrói Decepticons menores, e ainda insere momentos de leveza que equilibram a tensão. A lealdade de Bumblebee e sua ligação com Sam adicionam profundidade à narrativa, lembrando que, mesmo em meio a uma batalha colossal, a amizade e a coragem são forças poderosas. A participação humana, especialmente de Lennox e dos soldados, é crucial. Eles atuam como aliados estratégicos, ajudando a distrair Fallen e proteger Sam. A ação humana aqui não é coadjuvante, é essencial. Cada soldado representa a coragem e engenhosidade humanas, provando que o fator humano ainda importa mesmo quando se lida com seres gigantescos. O momento mais intenso é quando Sam consegue colocar a Matrix of Leadership nas mãos de Optimus Prime. Esse é o ponto de virada. Fallen, que parecia invencível, finalmente enfrenta o poder combinado de um líder determinado e da coragem humana. A cena é eletrizante, a tensão é quase insuportável e a expectativa do público atinge o ápice. Cada movimento, cada ataque e defesa é sentido como se estivéssemos dentro da batalha. Quando Optimus Prime finalmente derrota Fallen, o impacto é enorme. Fallen não é apenas destruído, ele é simbolicamente superado por coragem, inteligência, liderança e sacrifício humano. O filme deixa claro que a vitória não é apenas sobre força, mas sobre união, estratégia e determinação. É um momento de catarse para o público, porque cada segundo da tensão é recompensado com uma vitória épica e emocionalmente satisfatória. Depois da batalha, vemos a reconstrução e a celebração. Sam retorna à sua vida normal, mas agora com uma nova consciência de seu papel no universo. Os Autobots permanecem como guardiões, mas há um senso de paz e equilíbrio restaurado. Michael Bay fecha a narrativa com momentos que humanizam os personagens e deixam o espectador com a sensação de conclusão, mas ainda com a expectativa de aventuras futuras. Hoje, a gente vai mergulhar no universo de Transformers 2, Revenge of the Fallen, ou como a gente gosta de chamar aqui, a próxima geração de ação, robôs gigantes e caos total. Antes de começar, vale lembrar que eu já expliquei Transformers 1 no canal, então se você ainda não viu, dá uma olhada no link da descrição, porque ele vai te ajudar a entender melhor algumas conexões aqui. Logo de cara, a gente percebe como o filme já chega com tudo. Estamos 2 anos depois dos eventos do primeiro filme, e os Autobots e a equipe militar agora trabalham juntos em uma missão super classificada. É aquele tipo de situação que faz a gente pensar: uau, os humanos finalmente aprenderam a importância de ter robôs gigantes ajudando no dia a dia? Mas claro, isso não é só uma história de amizade entre humanos e robôs. É também sobre estratégia, perigo e, claro, muita destruição. O líder dos Autobots, Optimus Prime, continua sendo aquele personagem que passa segurança. Você percebe que mesmo quando as coisas estão caóticas, ele mantém a calma e pensa no bem maior. E isso me chamou a atenção, porque no meio de tanta ação e explosão, o filme ainda consegue dar aquele peso emocional aos personagens robóticos. É uma coisa que eu gosto muito em Transformers. Eles não são apenas máquinas de matar, eles têm personalidade, sentimentos e um senso de honra que quase chega a ser humano.
Logo no início, o filme nos apresenta a nova equipe militar trabalhando lado a lado com os Autobots. Essa interação entre tecnologia alienígena e estratégia humana é fascinante. Dá para ver que o diretor Michael Bay queria que a gente sentisse a tensão, mas também o respeito que existe entre esses personagens. Eles têm uma missão clara: localizar e eliminar qualquer Decepticon defeituoso que esteja ameaçando a Terra. E isso cria um clima de caça ao inimigo invisível, que é muito mais envolvente do que simplesmente mostrar batalhas aleatórias. Um dos pontos que me fez ficar grudado na tela foi como o filme introduz novos Autobots, não só como figurantes, mas com funções claras dentro da história. Isso é algo que eu realmente admiro. Cada personagem mecânico tem seu papel, sua habilidade única e até mesmo seu charme. Bumblebee, por exemplo, continua sendo aquele personagem que rouba a cena com sua personalidade cativante e lealdade inabalável. Você não consegue não se importar com ele, sabe? Ele é aquele tipo de personagem que te faz sorrir mesmo quando o filme está prestes a explodir algum prédio. Enquanto isso, o protagonista humano, Sam, está lidando com a vida de um estudante universitário comum, e é aí que o filme acerta em cheio. O contraste entre a vida normal de Sam e o caos absoluto que os Autobots enfrentam cria momentos de alívio cômico, mas também nos faz lembrar que ele ainda é só um humano no meio de forças que ele mal consegue compreender. Isso é algo que, honestamente, me fez lembrar de como nós, espectadores, nos conectamos com a história. Porque mesmo em meio a robôs gigantes, a narrativa nunca perde o toque humano. Outra coisa interessante nesta primeira parte é como o filme começa a plantar sementes para o grande conflito. Há pequenas pistas e elementos misteriosos, como símbolos alienígenas, fragmentos de tecnologia antiga e menções a forças ocultas que ameaçam a Terra. Mesmo que você não perceba de primeira, esses detalhes criam aquela sensação de que existe algo maior acontecendo, algo que vai além da luta entre Autobots e Decepticons. É como se o filme dissesse: olha, você acha que viu tudo, mas prepare-se para o que vem a seguir. Falando em detalhes, não dá para ignorar a cinematografia. Michael Bay continua seu estilo característico de planos amplos, explosões e movimentos de câmera que te jogam diretamente na ação. Mas o que eu achei mais legal é que ele não exagera só no visual. Cada cena de ação tem propósito. Por exemplo, quando os Autobots enfrentam os primeiros Decepticons defeituosos, você sente tensão, perigo real, e não é apenas espetáculo visual. Esse equilíbrio entre ação e narrativa é algo que eu acho essencial para filmes de blockbuster, e Transformers 2 consegue fazer isso muito bem. E claro, não podemos esquecer da trilha sonora. A música aqui faz toda a diferença. Ela intensifica cada momento, desde as cenas mais dramáticas até as lutas mais caóticas. É aquela sensação que te mantém grudado na tela, que faz seu coração acelerar junto com os robôs. Para mim, isso é uma prova de como o filme consegue envolver o espectador em vários níveis: emoção, ação e narrativa ao mesmo tempo. Resumindo essa primeira parte do filme, ela funciona como um preparo de terreno. A gente entende quem são os personagens, qual é a missão e quais são as forças que estão em jogo. Mas ao mesmo tempo, Michael Bay consegue te deixar curioso sobre os mistérios que vão se desenrolar mais adiante. Você sente que o filme tem camadas, que não é só sobre explosões e lutas de robôs, mas também sobre lealdade, coragem e sacrifício. E isso vai se tornando ainda mais evidente conforme avançamos. Então, se você está assistindo com atenção, vai perceber que a primeira parte de Revenge of the Fallen consegue equilibrar muito bem ação, humor e desenvolvimento de personagens. É aquela parte que te prende sem você perceber e que prepara o terreno para os grandes confrontos que virão. E acredite, eles vão ser gigantes, caóticos e absolutamente inesquecíveis. Quando entramos na segunda parte do filme, você começa a perceber que Michael Bay não está mais apenas nos apresentando os personagens ou o cenário.
Agora, ele quer que você sinta o peso da guerra entre Autobots e Decepticons de forma muito mais direta. Logo de cara, somos jogados em cenas de ação que misturam estratégia militar e habilidades mecânicas super avançadas, e é exatamente aí que a magia do filme acontece. Você percebe que os robôs não são apenas máquinas, mas guerreiros com personalidade, inteligência e até mesmo aquela esperteza que faz a gente torcer por eles. O destaque dessa parte é como os novos Autobots são introduzidos. Eles não são apenas figurantes bonitos que aparecem em 3D. Cada um tem habilidades específicas que vão se provar cruciais nas batalhas. Por exemplo, há aqueles que conseguem se camuflar, outros que são especialistas em ataques de longa distância, e até mesmo alguns que são quase tanques ambulantes, prontos para se sacrificar para proteger os humanos. Essa diversidade dá ao filme uma sensação de estratégia real, como se você estivesse assistindo a uma guerra em miniatura acontecendo na Terra. Enquanto isso, os Decepticons começam a mostrar sua força e inteligência de forma mais evidente. Eles não são apenas vilões que aparecem para lutar. Eles têm um objetivo claro, e você sente que há algo muito maior por trás das ações deles. Já dá para perceber que o grande vilão, Fallen, está manipulando as peças do tabuleiro de forma muito inteligente, usando os Decepticons como instrumentos de uma vingança que envolve história, poder e destruição em escala global. E isso cria aquele clima de suspense que mantém você grudado na tela. Uma cena que realmente me marcou nessa parte é quando os Autobots e a equipe militar enfrentam os primeiros Decepticons defeituosos em ação direta. Não é só explosão e barulho, há tensão, erros, estratégias que dão certo e outras que quase custam caro. Você sente o perigo real. E o legal é que, mesmo em meio ao caos, os personagens humanos, principalmente Sam, continuam sendo essenciais. Ele não tem superpoderes, mas sua coragem e sua ligação com os Autobots mostram que inteligência, intuição e empatia ainda importam no meio desse conflito de titãs mecânicos. Além disso, o filme começa a explorar os fragmentos de tecnologia antiga que têm relação direta com os Primes e a história secreta dos Transformers na Terra. Esses detalhes são fascinantes porque mostram que o filme não é só ação vazia. Existe uma mitologia interna que é construída cuidadosamente e que se conecta com a primeira parte do filme de forma profunda. Cada símbolo alienígena, cada pedaço de tecnologia é um fio que vai nos levar a revelações maiores lá na frente. É quase como um quebra-cabeça que você vai montando enquanto a ação acontece. E eu adoro essa sensação de estar descobrindo algo junto com os personagens. Um dos elementos mais emocionantes dessa parte é a relação entre Sam e Bumblebee. Mesmo com todas as explosões e ameaças ao redor, o vínculo entre humano e robô continua sendo o coração emocional da história. Você percebe que sem essa conexão, o filme perderia uma grande parte de sua humanidade. Bumblebee não é apenas um robô de combate, ele é aquele personagem que representa lealdade, coragem e amizade verdadeira. E pessoalmente, eu sempre acho incrível como o filme consegue fazer a gente se importar com uma máquina gigante em meio a tanta destruição. Outro ponto que me chamou a atenção é como a tensão entre humanos e robôs começa a se intensificar. A presença dos militares dá ao filme uma sensação de realismo que muitas vezes falta em blockbusters desse nível. Não é só robôs gigantes lutando no meio de cidades. Há planejamento, comando, falhas humanas e, claro, sacrifícios. Essa mistura de ação exagerada com elementos de estratégia militar é o que dá profundidade ao filme. Você sente que existe um preço real sendo pago durante cada batalha, e é nessa parte que Michael Bay começa a plantar o terreno para os grandes conflitos que vão acontecer depois. Ele insere pequenas pistas sobre os planos de Fallen, sobre os fragmentos que precisam ser protegidos e sobre os segredos que ainda não foram revelados. Você percebe que tudo está conectado. Cada explosão, cada luta, cada movimento dos personagens tem significado. Não é apenas espetáculo visual,
é narrativa. Além disso, o filme explora melhor a escala das batalhas. Enquanto na primeira parte ainda tínhamos confrontos relativamente contidos, aqui já vemos os Autobots enfrentando múltiplos Decepticons ao mesmo tempo, com cidades sendo transformadas em verdadeiros campos de batalha. É impressionante como o filme consegue equilibrar caos total com clareza visual, permitindo que você acompanhe cada ação sem se perder. E eu confesso que, mesmo sabendo que é exagerado, não dá para não sentir a adrenalina subindo junto com cada explosão. E para completar, os momentos de humor começam a aparecer de forma natural. Entre uma luta e outra, Sam, os militares e até alguns Autobots têm interações que quebram a tensão e nos lembram que, por mais que a situação seja extrema, ainda existem conexões humanas que importam. Esse equilíbrio é o que torna o filme mais humano, mesmo sendo sobre robôs gigantes destruindo cidades. Resumindo essa segunda parte, é quando o filme realmente começa a mostrar sua força. Os Autobots ganham destaque, os Decepticons ficam mais ameaçadores, os humanos continuam essenciais e os elementos mitológicos começam a se revelar de forma mais intensa. É aqui que você percebe que Revenge of the Fallen não é apenas um show de efeitos especiais, mas uma história que mistura ação, emoção, suspense e até um pouco de mistério arqueológico, tudo ao mesmo tempo. Na terceira parte do filme é quando a tensão realmente começa a explodir, literalmente. A sensação que eu tenho enquanto assisto é de que Michael Bay queria que a gente sentisse que o mundo inteiro está à beira do caos. A sequência inicial mostra batalhas urbanas, onde os Autobots e os militares tentam conter os Decepticons, que começam a agir de forma muito mais organizada e perigosa. É aqui que você percebe o quanto Fallen é um vilão estratégico, diferente de muitos outros que aparecem só para destruir. Ele está controlando tudo de forma calculada, e cada movimento dos Autobots é desafiado. Um dos momentos mais legais dessa parte é a introdução de novos Decepticons. Cada um tem habilidades específicas, e o filme faz questão de mostrar que não são apenas robôs feios. Eles têm táticas de guerra, inteligência própria e, muitas vezes, um senso de maldade que é quase palpável. Quando vemos esses robôs entrando em ação, você sente que a ameaça é real, e não apenas um obstáculo para os heróis superarem com explosões genéricas. Alguns deles são incrivelmente criativos em suas transformações, e a animação dos movimentos dá uma sensação de peso e presença que faz a diferença. Enquanto isso, Sam continua sendo o elo humano crucial da história. O que me impressiona é que, mesmo cercado por robôs gigantes e tecnologia alienígena, ele continua tomando decisões que têm impacto real. Não é só sorte. Ele age com instinto, coragem e empatia. E essa conexão entre humano e máquina é o que mantém a narrativa interessante e emocionalmente envolvente. Sem Sam, os Autobots seriam máquinas frias de batalha. Com ele, eles ganham humanidade. É algo que, na minha opinião, diferencia Revenge of the Fallen de outros filmes de ação. Há sempre uma razão emocional por trás das lutas e explosões. Essa parte também começa a aprofundar mais a mitologia dos Transformers. Fallen não está apenas atrás de destruição. Ele quer um tipo de energia antiga que está escondida na Terra, ligada aos Primes. E aqui vemos como Michael Bay começa a explorar esse lado arqueológico e histórico da história. Símbolos antigos, referências a civilizações passadas e fragmentos tecnológicos que carregam poder quase divino. É fascinante perceber como esses elementos se conectam com o enredo principal e dão uma sensação de escala épica à narrativa. Você sente que não é apenas mais uma batalha de robôs, é uma guerra que pode mudar o destino do planeta.
Outro ponto que me chamou a atenção nessa parte é a interação entre os Autobots. Optimus Prime continua sendo o líder carismático e determinado, mas o filme mostra que ele não é invencível. Ele enfrenta desafios, precisa tomar decisões rápidas e, em alguns momentos, sofre consequências reais de suas escolhas. Isso dá profundidade ao personagem e nos faz torcer ainda mais por ele. Além disso, os Autobots secundários começam a ganhar pequenas cenas de destaque, mostrando que cada um tem sua função e importância. Não é apenas um coletivo sem rosto. Cada robô tem personalidade, e isso faz toda a diferença. E claro, não podemos deixar de falar sobre a ação. Nesta parte, as cenas urbanas são alucinantes. Carros destruídos, prédios sendo devastados e explosões coreografadas com precisão quase artística. Mas o que realmente impressiona é como o filme consegue equilibrar essa destruição com narrativa e clareza visual. Em muitos filmes de ação, você acaba se perdendo no caos. Aqui, mesmo nas sequências mais intensas, você consegue acompanhar o que está acontecendo, entender quem está lutando com quem e sentir a tensão crescente. É pura adrenalina, mas sem perder o fio da história. Também há momentos de humor que aparecem de forma natural e ajudam a aliviar a tensão. Sam e Bumblebee continuam sendo uma dupla fantástica. Entre uma luta e outra, eles têm interações que são leves, engraçadas e até emocionantes. Esse equilíbrio entre tensão e humor é crucial para o filme, porque evita que a narrativa fique apenas no caos visual. Você ri, se assusta, torce pelos personagens e ainda sente a grandiosidade da batalha. Nesta parte, os Decepticons começam a se aproximar do que será o clímax da história. Eles têm objetivos claros, começam a manipular humanos e tecnologias, e a ameaça de Fallen se torna mais palpável. Você percebe que a história não é só sobre vencer lutas, é sobre impedir que um poder inimaginável caia nas mãos erradas. E é nesse ponto que o filme começa a combinar ação com suspense e mistério, deixando o espectador curioso sobre como tudo vai se desenrolar. Por fim, essa terceira parte mostra que Revenge of the Fallen é muito mais do que efeitos especiais. É um filme que consegue equilibrar ação, emoção, humor e uma mitologia interna complexa. As batalhas urbanas, as interações humanas e robóticas e a construção do vilão Fallen criam uma sensação de urgência e perigo que mantém você vidrado na tela. Você sente que cada explosão, cada estratégia e cada decisão importa. Na quarta parte do filme, a história realmente começa a ganhar profundidade emocional, enquanto a ação continua a acelerar. É aqui que percebemos que Michael Bay não está apenas interessado em explosões e batalhas grandiosas. Ele também quer nos fazer sentir a tensão e a urgência que os personagens estão enfrentando. O ponto principal desta parte é mostrar como os Decepticons começam a manipular eventos no mundo humano, enquanto os Autobots e Sam tentam antecipar os movimentos deles. Isso cria uma sensação de perseguição constante, e você sente como se estivesse no meio da batalha, tentando acompanhar cada detalhe. Um aspecto que me chamou a atenção é como o filme mostra a vulnerabilidade dos Autobots. Optimus Prime, que até agora é visto quase como invencível, começa a enfrentar situações em que cada decisão pode ter consequências sérias. Ele precisa avaliar riscos, proteger Sam e os outros Autobots e ainda tentar impedir Fallen. Essa dualidade entre força e vulnerabilidade torna Optimus mais humano aos nossos olhos, mesmo sendo um robô gigante. É algo que poucos filmes conseguem fazer com personagens que, à primeira vista, parecem apenas máquinas de combate. Nesta parte, também começamos a ver mais interações entre Sam e Bumblebee.
E isso é essencial. Bumblebee se torna mais do que apenas um carro que se transforma. Ele se torna quase um amigo íntimo e um protetor de Sam. As cenas em que eles interagem entre batalhas são divertidas, mas também carregadas de emoção. É interessante perceber como a amizade entre humano e máquina serve como um contraponto à ameaça fria e calculista dos Decepticons. Essas interações ajudam a equilibrar a narrativa, dando ao espectador momentos de respiro em meio à tensão constante. Outro ponto crucial desta parte é a expansão da mitologia dos Transformers. Fallen começa a revelar parte de seu plano. Ele quer uma antiga fonte de energia, ligada aos Primes, que poderia dar a ele um poder inimaginável. É fascinante como o filme conecta essas ideias com símbolos antigos, referências históricas e até lendas, criando uma sensação de escala épica. Não é apenas uma luta pelo presente, mas uma batalha que toca o passado da Terra e sua história secreta. Esse detalhe dá profundidade à narrativa, transformando o filme de uma simples aventura de ação em algo quase mitológico. As sequências de ação continuam impressionantes nesta parte. Michael Bay mantém seu estilo característico de câmera dinâmica, cortes rápidos e explosões espetaculares, mas, ao mesmo tempo, consegue preservar a clareza do que está acontecendo. É fácil se perder em filmes de ação com tantos elementos na tela, mas aqui, cada movimento de robô, cada ataque e defesa é inteligível, o que aumenta a imersão. É como se você estivesse dentro do filme, torcendo pelos personagens e sentindo o perigo em cada segundo. Momentos de improvisação. Isso dá uma dimensão mais profunda à narrativa, mostrando que esses personagens não são apenas máquinas gigantes. Eles têm consciência, liderança e senso de dever. Outro ponto marcante nesta parte é a introdução de novas ameaças. Fallen envia uma série de Decepticons secundários para capturar Sam ou destruir obstáculos. Cada um desses inimigos tem habilidades únicas, o que força os Autobots a se adaptarem constantemente. Isso mantém a narrativa imprevisível, e você nunca sabe exatamente como os heróis vão sair de cada situação. É uma técnica de storytelling muito eficiente para manter o público tenso e engajado. Além disso, há momentos de humor e leveza que funcionam como respiro no meio de tanta tensão. Bumblebee, com suas interações silenciosas e expressivas, consegue aliviar a pressão em cenas intensas, enquanto ainda contribui para a ação. Esses momentos são pequenos, mas importantes. Eles ajudam a equilibrar o ritmo do filme e a humanizar os personagens. O filme também dá destaque para os personagens humanos secundários, como Lennox e o time militar. Eles começam a mostrar mais coragem e habilidades, e não apenas servem como coadjuvantes. Em muitas cenas de batalha, eles fazem a diferença, e o público percebe que a luta não é só dos Autobots, mas de uma colaboração entre humanos e robôs. Essa integração é uma das coisas que torna o universo Transformers tão rico. Por fim, nesta parte, vemos que Fallen está quase alcançando seu objetivo. Ele consegue energizar parcialmente o Sun Harvester e o perigo para a Terra se torna mais real do que nunca. A sensação de urgência é palpável. O filme consegue transmitir essa tensão de forma eficaz, fazendo você se perguntar: como os Autobots e Sam vão conseguir impedir a destruição iminente? Cada minuto é carregado de suspense, emoção e adrenalina. E você sente que está assistindo a algo realmente épico. Na sétima parte do filme, a tensão finalmente chega ao ponto máximo. Até aqui, vimos Fallen se aproximando de seus objetivos, os Decepticons causando caos e os Autobots tentando proteger Sam e impedir a destruição da Terra. Mas agora tudo fica mais intenso. Não é apenas uma questão de ação. O filme começa a explorar o verdadeiro peso da batalha e o que está em jogo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesta parte é como Michael Bay consegue equilibrar o espetáculo visual com a emoção dos personagens. Não é só explosão atrás de explosão. Cada cena de luta tem consequências reais. Você sente que cada movimento importa.
que cada erro pode custar caro. Isso faz com que o público se envolva emocionalmente de uma forma que poucos filmes de ação conseguem. A destruição é massiva, sim, mas não gratuita. Ela serve para construir tensão, mostrar riscos e reforçar a urgência da situação. Sam continua sendo o coração humano da história. Nesta parte, vemos como ele lida com a pressão de ser a chave para a sobrevivência da Terra. Ele não é apenas o garoto que se mete em encrenca. Ele se transforma em um personagem ativo, tomando decisões críticas e se sacrificando quando necessário. Essa humanização é essencial, porque nos permite sentir empatia por ele enquanto os robôs lutam em escalas quase mitológicas. É como se o filme dissesse: sim, os Autobots são poderosos, mas a coragem humana também faz a diferença. A estratégia dos Autobots também se destaca aqui. Optimus Prime lidera de forma impecável, coordenando ataques, protegendo Sam e antecipando os movimentos dos Decepticons. Não é força bruta o tempo todo. Há inteligência, análise e improvisação. Essa abordagem dá profundidade à narrativa e nos faz perceber que os Autobots não são apenas máquinas gigantes. Eles têm consciência, senso de dever e até ética. É incrível como Michael Bay consegue equilibrar ação explosiva com liderança, sacrifício e trabalho em equipe. Nesta parte, também começamos a ver Fallen mais próximo do seu objetivo final. Ele começa a energizar o Sun Harvester, e a ameaça para a Terra se torna concreta e iminente. O suspense é palpável, e a maneira como o filme constrói isso é brilhante. Cada cena nos lembra que o relógio está correndo e que a destruição é real. Você sente que não há tempo para hesitar, e isso cria uma adrenalina quase física enquanto assiste. Os Decepticons secundários também entram em cena com força total. Fallen envia novos inimigos, cada um com habilidades únicas, o que força os Autobots a se adaptarem constantemente. Isso mantém a narrativa imprevisível e o público sempre alerta. Nunca sabemos como cada batalha vai terminar, e essa incerteza é uma das forças do filme. Além disso, esses confrontos destacam o quanto a equipe de produção trabalhou nos efeitos visuais e na coreografia das lutas. Cada golpe, cada explosão é meticulosamente detalhado e impressionante. Humor e leveza aparecem nos momentos certos. Bumblebee continua sendo o alívio cômico, mas de forma estratégica. Suas interações silenciosas e expressivas quebram a tensão sem diminuir a seriedade do que está acontecendo. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há humanidade ou autobotidade e emoção. Esses momentos funcionam como uma pausa antes da próxima onda de ação intensa, mantendo o ritmo equilibrado e engajando o público. Também vemos mais do papel dos humanos, especialmente Lennox e seu time militar. Eles não são meros coadjuvantes, fazem a diferença em batalhas críticas, mostrando coragem, improvisação e lealdade. Essa colaboração entre humanos e Autobots é um dos pontos altos do filme, reforçando a ideia de que salvar o mundo é um esforço coletivo. Cada personagem contribui de maneira significativa, e isso aumenta a sensação de realismo dentro da fantasia épica. Por fim, nesta parte, o filme estabelece o cenário para o confronto final. Fallen está quase no controle total do Sun Harvester. Os Autobots e humanos estão se preparando para a batalha decisiva, e Sam se vê no centro de tudo, carregando a responsabilidade de salvar a Terra. A combinação de ação intensa, suspense e desenvolvimento emocional torna esta parte um dos momentos mais cativantes do filme. Você sente a gravidade da situação, e isso torna cada cena memorável. Na oitava parte do filme, finalmente chegamos ao clímax da história. A batalha épica contra Fallen começa de verdade. Até aqui, vimos a tensão crescer, os Decepticons causando estragos, e Sam carregando o peso de ser a chave para salvar a Terra. Agora tudo se transforma em ação total, adrenalina e emoção pura.
É impossível não se envolver, porque Michael Bay consegue equilibrar explosões, drama e momentos de heroísmo humano e Autobot. O que me chamou a atenção imediatamente é como o filme constrói o suspense antes mesmo da luta começar. Não é uma transição brusca para a ação, há uma preparação cuidadosa. Os Autobots se posicionam estrategicamente. Lennox e os soldados humanos fazem o que podem para proteger a área e criar uma linha de defesa, e Sam se encontra dividido entre medo e coragem. Isso faz com que a batalha pareça muito mais real e urgente. Você sente o peso de cada decisão, cada movimento pode mudar o curso da guerra. Optimus Prime novamente se destaca como líder absoluto. Ele não apenas enfrenta Fallen com força, mas também planeja cuidadosamente cada ataque, protege Sam e motiva sua equipe. É impressionante ver como a personalidade e ética de Optimus se mantêm intactas mesmo em meio ao caos mais absoluto. Ele não é apenas um robô gigante, é um líder que carrega valores e responsabilidade, e isso dá profundidade emocional à luta. A entrada de Fallen em cena é simplesmente assustadora. Sua presença é colossal, ameaçadora e, ao mesmo tempo, inteligente. Ele não depende apenas de força bruta, usa estratégia, manipulação e intimidação para tentar dominar a situação. É nesse ponto que o filme realmente nos mostra o quão poderoso e perigoso ele é. Não é exagero, é uma ameaça genuína que coloca todos em risco. Isso cria tensão constante e mantém o público na ponta da cadeira. Sam, por outro lado, enfrenta seu maior desafio até agora. Ele precisa superar o medo e agir de forma decisiva para ajudar a salvar o mundo. A tensão emocional é intensa. O filme consegue nos fazer sentir cada dúvida, cada hesitação dele e depois a coragem necessária para enfrentar uma situação quase impossível. É fascinante como o roteiro consegue equilibrar a ação massiva com momentos íntimos de emoção, sem quebrar o ritmo da narrativa. Enquanto a batalha se desenrola, vemos uma coreografia impressionante entre os Autobots e Decepticons. Cada luta é única, cada inimigo representa um desafio diferente, e Michael Bay aproveita para mostrar criatividade visual. Não é apenas destruir prédios, embora isso aconteça, mas mostrar robôs gigantes usando suas habilidades de maneiras estratégicas e surpreendentes. Essa atenção ao detalhe transforma a luta em um espetáculo cinematográfico de tirar o fôlego. Bumblebee continua sendo um ponto alto, proporcionando leveza e humanidade em meio ao caos. Ele luta ferozmente, protege Sam e ainda consegue inserir momentos de humor que funcionam sem tirar a seriedade da batalha. É esse equilíbrio entre tensão, ação e momentos de leveza que faz o filme tão envolvente. Você se importa com cada personagem, seja humano ou Autobot, e isso torna as lutas mais impactantes emocionalmente. Um ponto que merece destaque é a coordenação entre humanos e Autobots. Lennox, Jensen e o resto da equipe militar mostram coragem e engenhosidade em momentos críticos, ajudando a equilibrar a balança e salvar aliados. Isso reforça a ideia de que a batalha não é apenas de máquinas, é uma colaboração, uma luta conjunta que depende da coragem humana e da inteligência estratégica dos Autobots. Ao longo da parte, vemos também Fallen começando a energizar o Sun Harvester. A ameaça se torna concreta e tangível, e o filme intensifica o ritmo com suspense crescente. Cada passo dos Autobots e de Sam em direção à máquina de destruição aumenta a tensão. Você sente que o tempo está contra eles e que qualquer erro pode ser fatal, o que transforma a ação em uma experiência quase palpável para o público. O clímax emocional da parte é Sam entendendo o verdadeiro significado de coragem e sacrifício. Ele percebe que não é apenas uma questão de força, mas de decisão e determinação. Cada movimento dele influencia a batalha de forma significativa. E isso nos conecta emocionalmente ao que está acontecendo. É um lembrete de que, mesmo em histórias de robôs gigantes, a humanidade ainda é o coração da narrativa. Por fim, a parte estabelece o palco para o confronto final absoluto.
Fallen está prestes a alcançar seu objetivo. Os Autobots estão em posição. Sam está pronto para agir e a tensão atinge seu ápice. O filme consegue criar uma sensação de urgência e expectativa que nos faz ansiar pelo próximo momento. Você sabe que algo monumental está prestes a acontecer e é impossível desviar os olhos da tela. Na parte, entramos no momento que todos esperavam, o confronto final com Fallen. Até aqui, o filme construiu uma tensão incrível, misturando ação, emoção e suspense. E agora, cada cena tem peso real. Michael Bay consegue equilibrar a grandiosidade das lutas com a carga emocional de Sam e dos Autobots, tornando tudo mais do que apenas explosões e destruição. É uma batalha que realmente importa. O início desta parte é eletrizante. Fallen começa a ativar o Sun Harvester, e a ameaça de destruição total da Terra se torna concreta. A escala do perigo é enorme, e você sente que o mundo inteiro está em risco. Os Autobots estão espalhados, tentando atrasar os Decepticons e proteger Sam, que agora entende o papel crítico que desempenha. Aqui, o filme mistura tensão física e emocional. Não é apenas sobreviver, é impedir que algo inimaginavelmente catastrófico aconteça. Optimus Prime assume seu papel de líder de forma impressionante. Ele não se limita a lutar, planeja cada ataque, coordena sua equipe e protege Sam. É incrível perceber como o personagem transmite calma e confiança mesmo no caos absoluto. Cada movimento de Optimus é estratégico, e o filme usa isso para mostrar que, mesmo em meio à destruição, inteligência e liderança são tão poderosas quanto força bruta. Sam, por sua vez, finalmente abraça seu papel. Ele passa por um momento de autodescoberta. Percebe que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Esse arco emocional é fundamental, porque humaniza a batalha. Enquanto Autobots e Decepticons trocam golpes épicos, Sam representa a ligação entre o humano e o mundo das máquinas. Ele é a chave que pode salvar ou condenar tudo. A luta visual é de tirar o fôlego. Fallen é colossal, rápido e cruel, enquanto Optimus e os outros Autobots precisam combinar força, inteligência e trabalho em equipe. Cada cena é cuidadosamente coreografada, mostrando movimentos complexos de robôs gigantes com efeitos visuais impressionantes. Não é apenas destruição. Cada impacto, cada golpe, cada explosão tem peso físico e emocional. É um verdadeiro espetáculo cinematográfico. Um momento marcante é quando Sam finalmente consegue colocar as peças do quebra-cabeça juntas. A localização do Sun Harvester, os símbolos que ele vinha estudando e a posição dos Autobots e Decepticons. Ele percebe que a vitória não depende apenas da força dos robôs, mas de estratégia e coragem humana. É nesse ponto que o filme brilha, ao combinar ação massiva com inteligência narrativa. Bumblebee continua sendo a alma da história nesta parte. Ele protege Sam, enfrenta Decepticons menores com rapidez e precisão e ainda consegue inserir momentos de leveza e conexão emocional. Esses momentos equilibram a tensão e tornam a narrativa mais rica, porque mesmo em um mundo cheio de guerra e destruição, a amizade e lealdade permanecem como forças poderosas. Fallen, por outro lado, revela todo o seu poder. Ele manipula a energia do Sol, voa com velocidade impressionante e usa técnicas devastadoras contra os Autobots. É a primeira vez que sentimos verdadeiramente o perigo de um inimigo que não é apenas físico, mas quase invencível em inteligência e força. Essa ameaça faz cada ação dos protagonistas parecer significativa e urgente, mantendo o espectador totalmente engajado. Enquanto a batalha se desenrola, Lennox e os soldados humanos desempenham um papel vital. Eles não são apenas coadjuvantes. Sua coragem e engenhosidade ajudam a equilibrar a luta.
É uma lembrança de que, mesmo em um universo dominado por máquinas gigantes, o fator humano ainda é essencial. Cada soldado, cada decisão estratégica adiciona tensão e profundidade à história. O clímax desta parte se aproxima quando Sam consegue ativar o plano final. Com a orientação de Optimus Prime e dos Autobots, ele usa a inteligência, coragem e conhecimento dos símbolos antigos para enfrentar Fallen. A sensação de urgência e expectativa é incrível. Você sente cada segundo contar, e a tensão emocional é palpável. Por fim, a parte termina com os protagonistas preparando-se para o golpe final contra Fallen. Cada personagem está em posição. Sam agora confiante e determinado, os Autobots prontos para lutar até o fim, e Fallen mostrando toda sua ameaça. O cenário está montado para a batalha que decidirá o destino da Terra. O público está na beira da cadeira, sabendo que algo monumental está prestes a acontecer. Se você quiser, posso escrever Parte 10, onde acontece a batalha final definitiva entre Optimus Prime, Sam e Fallen, e vemos o destino da Terra ser decidido. Quer que eu continue com a parte 10? O cenário é épico, o deserto do Egito, com pirâmides ao fundo, e o Sun Harvester prestes a ser ativado. A fotografia captura a magnitude da ameaça, mas também a sensação de urgência. Cada quadro parece pesar, cada sombra e cada luz são usadas para criar tensão visual. Você sente que o mundo inteiro está em risco e que cada decisão dos protagonistas pode salvar ou destruir tudo. Optimus Prime assume o centro da narrativa. Ele não é apenas força bruta, é inteligência, estratégia e liderança. Cada ataque de Fallen é respondido com precisão. Cada movimento dos Autobots é coordenado. É impressionante ver como Michael Bay consegue equilibrar cenas de combate gigantescas com clareza narrativa. Você entende exatamente quem está atacando quem e cada golpe importa. É ação de cinema no nível mais alto, mas também com alma. Sam desempenha o papel que vinha amadurecendo ao longo do filme. Ele finalmente percebe que a chave não está só na força ou nos Autobots, mas no uso inteligente do conhecimento humano, dos símbolos e da história dos Prime. O momento em que Sam ativa o plano final é carregado de tensão. Você sente seu coração acelerar, porque ele é a ponte entre a humanidade e os seres poderosos que batalham ao seu redor. É coragem em sua forma mais pura. A batalha em si é monumental. Fallen usa todo o seu poder, manipulando energia solar e atacando com velocidade e força devastadoras. Optimus Prime, Bumblebee, Jetfire e os outros Autobots respondem com táticas precisas, bloqueios e contra-ataques. Cada golpe tem impacto visual e emocional. Não é só destruição, é estratégia e sacrifício. Fallen parece quase invencível, e é isso que torna a vitória dos heróis ainda mais gratificante. Bumblebee continua sendo um personagem emocionalmente central. Ele protege Sam, destrói Decepticons menores, e ainda insere momentos de leveza que equilibram a tensão. A lealdade de Bumblebee e sua ligação com Sam adicionam profundidade à narrativa, lembrando que, mesmo em meio a uma batalha colossal, a amizade e a coragem são forças poderosas. A participação humana, especialmente de Lennox e dos soldados, é crucial. Eles atuam como aliados estratégicos, ajudando a distrair Fallen e proteger Sam. A ação humana aqui não é coadjuvante, é essencial. Cada soldado representa a coragem e engenhosidade humanas, provando que o fator humano ainda importa mesmo quando se lida com seres gigantescos. O momento mais intenso é quando Sam consegue colocar a Matrix of Leadership nas mãos de Optimus Prime. Esse é o ponto de virada. Fallen, que parecia invencível, finalmente enfrenta o poder combinado de um líder determinado e da coragem humana.
A cena é eletrizante, a tensão é quase insuportável e a expectativa do público atinge o ápice. Cada movimento, cada ataque e defesa é sentido como se estivéssemos dentro da batalha. Quando Optimus Prime finalmente derrota Fallen, o impacto é enorme. Fallen não é apenas destruído, ele é simbolicamente superado por coragem, inteligência, liderança e sacrifício humano. O filme deixa claro que a vitória não é apenas sobre força, mas sobre união, estratégia e determinação. É um momento de catarse para o público, porque cada segundo da tensão é recompensado com uma vitória épica e emocionalmente satisfatória. Depois da batalha, vemos a reconstrução e a celebração. Sam retorna à sua vida normal, mas agora com uma nova consciência de seu papel no universo. Os Autobots permanecem como guardiões, mas há um senso de paz e equilíbrio restaurado. Michael Bay fecha a narrativa com momentos que humanizam os personagens e deixam o espectador com a sensação de conclusão, mas ainda com a expectativa de aventuras futuras.